Pronto, estamos gravando a aula então, a partir de agora, 18h52. Vou compartilhar a minha tela como habitualmente com vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero saber, claro, né, porque o objetivo foi esse, que quarta-feira vocês tentassem fazer pelo menos a primeira parte daquela lista. Se vocês têm alguma dúvida sobre a primeira parte daquela lista. E eu estou me referindo à primeira parte como a conversão de domínios em limite de integração. Que aquilo lá é muito importante. Eu percebi das pessoas que entraram na sala para conversar comigo que todas, sem exceção, estavam vendo aquilo ali bem. Se vocês não têm nenhuma dúvida daquilo, podemos até ver algum exercício ali que vocês... Um apenas, tá? Porque senão a gente não vai andar aqui. Mas eu me comprometo nos dias em que eu tiver segunda e sexta, né? Segunda e quarta, desculpe. Infelizmente eu posso até na segunda-feira, como vocês estão com o meu horário ocupado pelo Felipe, eu posso abrir a sala de 5 às 6h40, tá? Para vocês tirarem dúvida. Porque como a gente não está tendo oportunidade, vocês não têm a oportunidade de entrar na sala, eu posso abrir a sala de 5 às 6h40 para vocês tirarem dúvida. Mas agora, se alguém quiser tirar alguma dúvida de outro exercício, ou mesmo daqueles de conversão de domínio, prioridade, claro, para o de conversão de domínio, porque aquilo ali é muito importante, senão você não vai para frente, né? Bom, estou à disposição, vamos ver se alguém se manifestar nos próximos 30 segundos, a gente vê. Se não, a gente entra direto aqui na aula de hoje. Adriel, que pergunta bastante. Ítalo pergunta bastante. Professor, assim, só teve duas questões que eu ainda não terminei de fazer. Sim. Uma foram mais por... Na verdade eu fiz, mas eu percebi alguns erros e eu vou consertá-los. Uhum. Mas por enquanto tá tranquilo. Beleza, pronto. Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Opa. Tá no Adobe. Bom, pessoal, então a gente agora vai dar entrada, na verdade, as coordenadas esféricas. A gente não vai explorar muito agora. Professor, desculpa o atraso, a minha internet estava lenta, o senhor fez a pergunta, eu não pude responder. Não fiz pergunta nenhuma não, Ítalo. Eu só queria saber se tinha alguma dúvida, só isso. Rapaz, eu tenho, professor, mas eu posso ver se a gente tira depois. Tudo bem. Eu tô me comprometendo, porque assim, a gente esperou, já esperou 10 minutos para chegar a 15, não chegou. E aí eu dei um tempo razoável explicando e tentando estimular as dúvidas. Agora eu preciso começar a aula, mas eu estou me comprometendo com vocês de abrir a sala para vocês de 5 às 6h40 na segunda-feira, porque no horário da nossa aula vocês estão com o Felipe. Tá? Então, para vocês não ficarem sem esse suporte que eu estou dando à turma de cálculo 1, e estou dando para vocês também nas quartas-feiras, certo? Para vocês, que a proposta era essa mesmo, abrir a sala no horário da aula, então eu abrirei na segunda-feira de 5 às 6h40, e aí vocês podem tirar as dúvidas da lista. Tá? Porque essa parte 2 eu consegui fazer toda, professor, até agora, a se 8. você tiver... Agora, essa parte 1 tá difícil de eu conseguir entender. A parte 1 eu dou prioridade, realmente. Se você tem alguma dúvida da parte 1, que é a conversão de domínio, aí pode perguntar. Na parte 2, eu consegui fazer todas as questões e demonstrar o domínio delas. E fazer o gráfico também. Só que na parte 1...
Não, o gráfico eu mesmo que fiz, mas eu consegui esboçar os domínios da parte 2. Consegui Tá. esboçar todo o domínio, só Hum, que na parte 1 eu não estou conseguindo desenvolver bem. Só isso. deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Qual é a que você não Isso, essa conseguiu? daí. Qual foi a que você não conseguiu? A letra B, professor, essa daí. Letra B? Ah, tá. A gente até Isso. enfrentou isso aqui bem na última aula. Quer dizer, no plantão que eu dei, né? Houve contribuições interessantes e tal. Então aí a gente tem esse domínio aqui, né? Alguma coisa parecida com isso. A gente tem. Peraí, deixa eu fazer diferente. Peraí que alguém entrou na sala. Então, aí aqui a gente tinha, uma circunferência. Eita. Outra circunferência. Aqui, se eu não me engano, era 1 e aqui acho que era 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso. É o contrário, professor. Aí é 1 e o outro de cima é 2. É isso mesmo que eu falei. É raio 1 a de dentro e raio 2 a de fora. É isso mesmo. Então, aqui a gente está querendo transformar este domínio aqui. Ou seja, este domínio aqui em limite de integração. Aí a gente conversou bem sobre isso, né? O João deu algumas contribuições e tal, né? E aí a gente tem algo assim, né? Onde essa equação, se a gente for integrar y primeiro, tá? E depois x, não tem dificuldade aqui, tá? Porque a gente vai atravessar. Aliás, aproveito, pessoal, aqui era o domínio, né? Aproveito porque eu coloquei lá, recomendo que todos, pelo menos o começo desse vídeo que eu coloquei lá, que é a solução de um problema do volume entre um cilindro e um plano, tá? Se tá lá o vídeo explicando só esse exemplo, né? Porque lá eu falo disso aqui, ó, que me ocorreu falar isso, ó. É como se eu tivesse que varrer esse domínio. Eu dei esse exemplo nesse exercício que eu resolvi lá, como se fosse isso aqui, um scanner, ó, só para vocês, porque algumas pessoas tiveram dúvida nesse exemplo aqui, que era um trapézio. Ah, professor, por que quando eu mudo para Y eu tenho que ter 3 domínios? Aí eu acho que isso aqui explica bem, ó. É como se eu tivesse alguma coisa parecida com um scanner e ele fosse fazer a leitura disso aqui assim, ó. Varrendo esse domínio dessa forma, tá? Tipo uma pulsação, né, professor? Isso! Um eco para lá, eco para cá, etc. Reflete lá, reflete cá. Aqui é a mesma coisa. Nesse exemplo aqui é a mesma coisa, ó. Eu comecei aqui, lá vou eu. Pá, 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 pá. Tem que varrer o domínio todo, certo? Então, quando eu estou varrendo essa parte aqui, ó, essa primeira parte que eu vou repetir aqui embaixo, eu estou indo desta função de baixo até a de cima. Já quando eu passo para esse retângulo do meio, eu estou indo dessa reta horizontal até aquela reta horizontal de cima. E quando eu passo para o último domínio aqui,
eu já tenho duas outras funções de novo, dessa horizontal até esse 12 menos 2x aqui. Então é por isso que esse domínio daquele exemplo lá era D1 mais D2 mais D3. Certo? Onde esse domínio aqui é o D1, esse domínio é o D2 e esse domínio aqui é o D3. Certo? Por outro lado, se eu for varrer esse domínio primeiro x e depois y, eu já não preciso, ó. Porque quando eu começo a varrer, aqui, ó, eu tenho sempre as duas mesmas funções, ó. Ou seja, eu vou de 2x, que é essa desse lado, se eu não me engano, até 12 menos 2x. E é claro que eu estou falando aqui de um exemplo aí que eu acho que foi há 2 aulas atrás. Tá? Então, se eu vou primeiro, ó, y e depois x, eu vou sempre encontrar, ou seja, eu vou ter o meu volume igual à integral dupla de f de xy, que não me interessa agora quem é, vezes dy dx, e y vai de menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até a raiz quadrada, desculpa, aqui é mais, perdão, que é só a parte de cima, não é a de baixo não, até mais a raiz quadrada de 4 menos x2. Tangencio esse domínio aqui à esquerda, menos 1, tangencio à direita, mais 1. Tá certo? Tranquilo aí, Ítalo? Sim, professor. Tudo Pronto, ok. então é isso. Agora, quando eu passo para x, tá certo? Aí a coisa fica um pouco mais complicada, certo? Porque... Professor, licença. Oi, sim. É Stephanie. Pois Se não, eu Stephanie. colocar 2 vezes a integral de fora 0 a 1, tem algum problema? Tem pelo seguinte, porque apesar do domínio ser simétrico... Oi? Apesar do domínio ser simétrico, ou seja, esse lado ser rigorosamente igual a esse, eu não sei qual é a função que eu estou integrando, essa aqui, ó. Portanto, eu não sei se o volume que está acima desse domínio aqui da esquerda é igual ao volume que está acima desse aqui à direita. Certo? A gente vai Entendi, tá bem. a gente vai ver um caso agora, mais adiante na aula de hoje, se der tempo, claro. Se não der, vai ficar para a próxima aula, né? Mas vocês vão ver isso, que existe simetria, então eu posso, no caso a gente vai dividir por 4, ou seja, a resposta vai ser quadriplicada, porque tem 4 partes iguais, ele é todo simétrico, tá? Mas se eu tiver um plano inclinado acima disso aí, por exemplo, aí o volume da esquerda não vai ser igual ao volume da direita, eu vou ter que integrar tudo. Tá bem? Tá bem, obrigada. Nada, que isso. Então, pessoal, aí eu vou ter aqui, deixa eu ver aqui onde é que está esse negócio. Então, agora repetindo aqui, ó, eu tenho aqui uma circunferência por cima, isso aqui, e uma outra circunferência aqui, certo? Então, ó, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, uma coladinha aqui, para ver se o que eu vou fazer está certo. Tá certo. Estou querendo ver o pedaço de cima ali em relação a esse. Bom, então aqui esse nível aqui é 1, esse nível aqui é 2 e eu quero varrer este domínio, certo?
primeiro x, depois y. Então, repare que eu tenho aqui, ó, era essa altura aqui que eu queria ver se é igual a essa aqui, deixa eu ver. Aquela altura é mais alta mesmo. Tá certo, é assim mesmo. Então, eu posso dividir aqui, certo? Pegar, porque a gente viu também na última aula, que não foi uma aula síncrona, que a gente pode subtrair domínios também, tá certo? Então aqui, refazendo essa figura, que eu atravessei ela várias vezes, eu teria... Peraí, deixa eu puxar aqui que é melhor. Pronto. Então, eu tenho aqui um retângulo, mais aquele complemento aqui em cima, que é uma ogiva, que é, na verdade, um arco de circunferência, e eu vou abater depois esse de dentro. Então, vou identificar agora na figura total. Na figura total, eu tenho algo assim, aqui dentro outro. Vou botar aqui, ó. Então, eu tenho esse retângulo aqui, 1. Essa ogiva aqui, 2. E esse outro pedaço aqui, 3. Então, aqui eu tenho 1 mais 2 menos 3. Ok? A gente tinha outras opções só somando, mas que ia dar 4. Então, a gente não achou legal, né? Nesse ponto, até o João deu essa contribuição aí dos 3, né? Então, como é que fica no final das contas isso daí? Eu vou atravessar esse primeiro domínio, ó, atravesso uma vez só, atravesso esse uma vez só e atravesso esse uma vez só. Então, eu vou ter integral de f de xy dx dy mais integral de f de xy dx dy menos integral de f de xy de... Oi, meu filho, poxa. Nossa, ainda continua isso, que saco. Dx dy, certo? Então, a primeira integral vai de x igual a menos 1 até x igual a mais 1, de y igual a 0 até aquela altura ali era raiz de 3, né? Quem lembra? Deixa eu ver, era raiz de 3. 4 menos x2, raiz de 3. Certo? Essa altura aqui eu falo, ó. Era y igual a raiz de 3. Tá? Tudo bem essa primeira integral? Tranquilo, né? Um retângulo, tá certo? Depois a segunda... Tá. Oi? Tá simples, tá ok. Maravilha, né? Então, a segunda integral vai ser de menos a raiz de 1 menos y2, que é aquela banda de cá, ó. Tá?
até mais a raiz de 1 menos y2, que é a banda de lá. Certo? Depois eu vou ter y igual a menos 1 até mais 1. E a última integral, aliás, não, aqui é 4, tá? Que aquela curva de fora é 4. Que é 4. E essa última integral vai ser de menos a raiz de 1 menos y2 até a raiz de 1 menos y2. E aqui vai ser menos 1 a 1. Beleza? E aí? Tudo bem? Beleza. Maravilha. Beleza. Agora deu uma visão geral para eu poder fazer a questão. Pronto. Posso De apagar? boa. Pode. Perfeito. Então vamos voltar aqui para os nossos slides da aula de hoje. Tá? Então a gente vai falar hoje, primeiro, que a gente só vinha falando de cálculo de volume. Nós vamos dar uma repescada aqui em cálculo de volume de novo, mas vamos falar também de cálculo de áreas e na próxima aula vamos estender isso a um bocado de coisa. Superfície, momento de inércia, um monte de coisa. Certo? Vamos revisitar o sistema de coordenadas polares. Vamos falar do sistema de coordenadas cilíndricas. Também vamos falar do sistema de coordenadas esféricas. Depois vamos falar genericamente de cálculo de áreas e volumes, usando o sistema cartesiano, sistema polar, sistema cilíndrico e o sistema esférico. Vocês já tinham sido apresentados ao sistema cilíndrico e ao sistema esférico? Eu já vi uma coisa dessa em física. Bom, beleza. E os outros? Só para eu saber onde eu estou pisando. Assim, na faculdade a gente ainda não viu, não. Eu estava lendo um livro de álgebra vetorial, né? Aí eu acabei vendo mais do que devia. Eu acho que eu já dei uma olhadinha nisso, mas eu não garanto ter muito domínio, não. Tá. Pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Na verdade, são 5 sistemas de coordenadas que vocês estão vendo aí. Porque você tem o sistema cartesiano 2D, XY, certo? Sistema cartesiano 3D, XYZ. O sistema polar e o sistema cilíndrico são a mesma coisa. Só que o polar é 2D e o cilíndrico é 3D. E por último, o sistema esférico, que é 3D. Certo? Pronto. Tem só esses sistemas de coordenadas? Não. Tem sistema de coordenada que você imaginar. Tá? Tem sistema de coordenada até que não é ortogonal. Então, você mesmo, se você quiser, para sua conveniência, você pode criar um sistema de coordenadas para resolver X coisa. Tá? Por exemplo, eu sou engenheiro naval, sou especialista em hidrodinâmica e em propulsão marítima. Na área de propulsão, nós Peraí que entrou alguém aí. Na área de propulsão, nós trabalhamos com hélices. Tem até uma curiosidade interessante, né? Que hélice de aeronave é feminino, uma hélice. Enquanto o hélice de navio é masculino, é o hélice. É uma maluquice, coisa de doido. Mas, enfim, os hélices, para serem construídos, eles precisam de um sistema de coordenadas, que é um sistema helicoidal. Então, atenção a esses 6, professor? Não, tem quantos você quiser e você pode criar o seu. E é claro que é muito vantajoso você ter um sistema ortogonal, ou seja, que as 3 coordenadas sejam ortogonais entre si, tá certo?
Isso vai facilitar muito a vida de quem está usando o sistema. Mas existem sistemas que não são ortogonais. Então, se alguém quiser ter um a mais deste assunto, pode examinar, se não já examinaram em algum momento do curso de vocês, ou é possível que examinem aí, usem esse livro, que é um livro chamado Física Matemática, do Butkov. É um russo, tá? E que ele descreve bem, não descreve todos, é claro que não dá para descrever todos. Como eu disse, você mesmo pode criar o seu para sua conveniência, né? Mas esses 5 aí, são os mais populares e os que a gente precisa para sobreviver dentro do curso de engenharia, do curso de física, do curso de matemática. Tá legal? Então vamos adiante. Vamos cumprir aquele combinado que a gente fez. Vocês não vão poder levantar a mão, porque eu não estou vendo ninguém, nem vocês estão com câmera também, nem eu. Mas toda vez que tiverem... Eu achei o livro que o senhor falou aqui na internet em PDF. O Butkov. Foi. Física Matemática. É muito bom esse livro, tá? Eu estou baixando ele aqui agora. Maravilha. Então, vocês aí vão interagir, como a gente já combinou, por áudio, tá certo? Para interromper aqui e poder fazer suas perguntas. Bom, então vamos começar aqui revendo isso que a gente já falou uma vez, tá certo? A gente já disse que toda vez que eu tiver que determinar um volume, eu preciso me preocupar com o elemento de volume que eu vou integrar. Porque isso é a propriedade básica das integrais, quer sejam integrais duplas, triplas ou quais sejam as integrais, tá certo? A gente só tem, no máximo, o nosso alcance só vai até a integral tripla. Não existe, não adianta fazer exercício mental criando uma integral quádrupla, porque não tem nenhuma aplicação nem física, nem geométrica, nem nada, tá certo? Então, quando a gente coloca ali um símbolo só, leiam-se 2 ou até 3, tá certo? Então, V é a integral de dV, pela definição de integral, tá certo? S, que seria uma superfície agora não necessariamente plana, como é, por exemplo, a superfície de uma esfera, não é uma superfície plana, é uma superfície tridimensional. E a área integral de dA, só que aí a área a gente convencionou chamar de áreas planas, tá? Então a gente convenciona a letra A para áreas planas e a letra S para superfícies tridimensionais, tá bom? Então o que quer que eu queira, eu quero determinar uma vazão. Então, por exemplo, eu vou criar ali uma letra Q, geralmente, para não confundir com V de volume, nem com V de velocidade, e a gente determina Q igual a integral de dQ. Né? Se eu vou trabalhar com espaço percorrido, S minúsculo, integral de ds, e assim sucessivamente. Então isso nos ajuda demais se eu consigo visualizar direito esse elemento que eu quero integrar, o que quer que seja, qualquer que seja a grandeza. E a gente viu, a primeira coisa que a gente viu foi um problema, inclusive, que definiu a nossa integral dupla, que era o cálculo de volume dado por esse elemento de volume, o dA, diferencial de área, que é dy dx em coordenadas retangulares, vezes z, que é igual a f de xy. Então isso deu o volume de um prisma elementar de base retangular, dx dy, e altura constante igual a z. Claro que essa altura virou constante só porque a minha área da base ela é tendendo a zero, ela é uma área infinitesimal. Então a altura vira um ponto, então eu posso tomar essa altura como constante.
tá? Bom, então, se eu desejar, então, calcular a área de um domínio plano, como são todos os domínios que a gente viu, certo? A gente vê que o meu elemento de área, então, é dy dx, é um retângulo, porque o retângulo, claro, ele é adequado ao sistema retangular, ao sistema cartesiano, tá certo? Então, eu tenho dA igual a dx dy, então o meu A vai ser exatamente a área do domínio que eu tenho ali. Então, se eu voltar aqui, eu vou ver que meu domínio é encerrado inferiormente por G1 de x, superiormente por G2 de x, à esquerda por x igual a A e à direita por x igual a B. Logo, se eu quiser determinar a área desse domínio, eu vou integrar de G1 a G2, de A até B, de dy dx, simples assim. Tá? E aí eu tenho esse exemplo aí. Determine a área da figura plana contida entre a reta y igual a x e a parábola y igual a 2 menos x ao quadrado. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é escrever a minha integral. Oi. Professor, licença. Boa noite. Boa noite. Você está gravando? Estou gravando a aula. Tá, obrigada. Desculpa. Ah, do que isso? Então, pessoal, para escrever essa integral, eu vou precisar determinar esses pontos x1 e x2, tá? E eu vou fazer isso, é claro, estou vendo aí no gráfico que essa área é encerrada entre a reta e a parábola, logo eu preciso saber o ponto em que a parábola é igual à reta, os dois pontos em que elas se igualam, tá certo? Então eu vou escrever 2 menos x ao quadrado igual a x, resolvo essa equação e eu vou chegar à conclusão que x1 é menos 2 e x2 é igual a 1. Portanto, essa área vai ser a integral de menos 2 a 1, que está aqui embaixo, tá certo? A integral de menos 2 a 1 da integral de x até 2 menos x ao quadrado dy dx. Tá? Professor, uma pergunta. Então, O senhor está integrando aí em dy dx, mas cadê a função do f de x, ou g de x, ou h de x, para poder entregar? Tá sem a função entre ali, isso. só o limite de integração. Perfeito. Boa pergunta. O limite, a função não está aí, porque a área que eu estou calculando área, não estou calculando volume. Tá? Quando eu estava calculando volume, como eu falei no início da aula, eu tinha uma integral de dv, deixa eu voltar lá, na verdade a figurinha não está aqui, né? Mas eu não botei a figurinha porque a gente já tinha visto isso na primeira aula, tá? Mas o meu dv é igual a f de xy, que é igual a z vezes dy dx, onde dy dx é a área do retangulinho infinitesimal da base. Quando eu multiplico por z, eu tenho um volume de um prisma. Só que é um prisma infinitesimal, um prisma pequenininho. Entenderam? Quer dizer, você, Ítalo, entendeu? Ok, professor, entendi. Então, quando eu estou calculando área, ó, agora o meu elemento de área é apenas dy dx dentro do domínio. É como se eu tivesse apenas que aqui no Adobe eu não consigo fazer, mas aqui eu posso. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenha algo assim, ó.
Então, meu elemento de área tá? E eu vou varrer esse domínio todo aqui para determinar essa área. Então eu não tenho. Você concorda que o elemento de área retangular ele é ideal para o sistema cartesiano? Sim. Que ele é um sistema retangular, tanto é que ele também é conhecido como sistema de coordenadas retangulares. Agora eu entendi. Certo? Então aqui é dx, dy. Então, é como se fosse uma decomposição desse... isso. Não esqueça nunca isso aqui que eu vou grifar aqui nesse slide. É isso aqui, ó. O que você quiser determinar por integração é assim que você faz. O que você quiser determinar. Trabalho, potência, tudo. Você vai... Corrente elétrica, tensão. Corrente não, porque corrente é dado de entrada. Mas, por exemplo, potência é V vezes I, tensão vezes corrente. Corrente, exato. Potência é dado de saída. Aí você pode determinar. Você escreve o que é dP. E você integra e descobre. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a chave para você ir para frente, dentro da física, dentro da engenharia, dentro da matemática, de qualquer lugar, é você identificar qual é o elemento que você tem que integrar. E como está aí no slide, se eu quero determinar volume, eu vou integrar dV. Se eu quero determinar superfície, eu vou integrar ds. Se eu quero determinar a área, eu vou integrar dA. E assim sucessivamente. Entendeu? Professor? Sim. Então, Deixa eu ver se o Ítalo entendeu, por favor. Sim, Entendi, professor. Beleza. Entendi. Fala. Nesse caso, isso é tipo essa igualdade aí, dá pra gente entender, por exemplo, se a gente for desenvolver uma integral de dA, simplesmente, que seria integral de 1dA, a gente percebe que é igual a A, no caso, né? A É mais ou integral menos. de dA é A, com certeza. Quer seja integral simples, dupla ou tripla, não importa. Se bem que tripla não dá para determinar dA, né? Porque você precisa de duas dimensões. Como é uma área plana, você precisa de duas dimensões. Então não vai dar para... Com tripla você não vai integrar dA. Mas você pode integrar ds com integral tripla. Porque ela é tridimensional, né? Você pode integrar volume. Certo? Mas isso não vamos se preocupar com essa questão que eu falei, que o A não dá para integrar com tripla. Esquece isso por enquanto. O que eu estou querendo... Com esse slide aí, o que eu estou querendo dizer é que se eu me aproveitar de uma propriedade básica, que aliás é a definição de integral, tá? A integral de uma diferencial de uma função é a função que está sendo diferenciada. Isso é uma propriedade básica da integração, certo? Então eu vou até onde eu quiser. Vou até o infinito com isso aí. Tá? É uma maneira de demonstrar também, né? Claro. Então, quando eu estou no sistema de coordenadas retangular, meu dA é dx dy. Como está aí. E é o que eu estou tentando fazer com esse exemplo. Quando eu determinei esse domínio aqui, que é a integral de x até 2 menos x2, porque eu estou integrando y primeiro, e aproveito para fazer uma pergunta. Integrar primeiro em y e primeiro em x é a mesma coisa? Depende do limite de integração. Não, essa figura, esse domínio aí. Integrar esse domínio para determinar essa área, que está achurada na figura aí à direita. É a mesma coisa integrar y primeiro depois x do que integrar x primeiro depois y?
em termos de número de integrais, termos de facilidade, etc. Nesse caso, não. Nesse caso, é melhor começar com y, porque aí a gente teria uma integral só. Se fosse x, a gente teria que fazer duas integrais. Isso, perfeito. Todo mundo consegue ver isso, né? Que aquela área lá de cima, se eu fosse integrar x primeiro, aquela área lá de cima seria aquela ponta lá de cima da parábola, seria uma segunda área que eu teria que integrar x primeiro. Então eu teria que integrar a área de baixo e depois somar a área de cima. Enquanto que se eu for com y primeiro, eu integro uma vez só. Tudo bem? Nossa, vocês me matam com esse silêncio. Eu entendi. Vamos lá, vamos adiante. Então, eu integro dy dá y. Então, de x a 2 menos x2 dá 2 menos x2 menos x dx, que me dá 2x menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2 de menos 2 a 1, que dá essa conta aqui, que dá 9/2. Tudo bem? Essa resolução aí, professor, é mais prática e direta. Esse assim? modo muito mais prático e direta para resolver. Não entendi. O que é mais prático? Em relação a quê? Não entendi. O que Adriel acabou de dizer, a observação que ele deu. A forma que... De integrar y primeiro, né? Isso. Ah, claro. Com certeza. Então, aí, se eu mudar, foi o que eu disse, né? Eu vou ter que repartir aqui D1 e D2. Tá certo? Não vamos fazer isso aqui agora, não precisa. Tá? Mas aqui tem essas funções envolvidas, ó. Certo? E é só colocar ali no lugar. F1 de y, F2 de y, dx dy. Tá certo? Mas eu vou ter que dividir em D1 e D2. Aqui tem a solução. Oi. Tem como o senhor botar rapidinho na figura que o senhor estava? Essa ou essa? Essa daí. Tá, pois não. Porque quando o senhor explicou na primeira aula, o senhor falou que eu poderia cortar as funções, seria melhor cortar as funções se desse, de uma forma que pegasse as duas de uma vez só, né? Não era isso? Isso. Mas aí, tipo, eu olhando a figura, eu observando aqui, fica parecendo que mesmo eu cortando em X ou em Y, parece que eu integraria uma vez só, porque não estaria, se eu cortasse em X, não pegaria também as duas? Vamos ver. Em relação a um corte paralelo a X. Ok, vamos ver aqui, ó. Vamos varrer esse domínio y primeiro, depois x, tá? Lembrando que essa função aqui é y igual a x. Oi? E essa daqui... Não, ok, sim. Já entendeu ou você está acompanhando a minha explicação? Não, estou acompanhando. Tá, beleza. Então, repare lá
quando eu começar a varrer aquela história do scanner, observe se as funções que eu estou batendo embaixo e em cima são sempre as mesmas, tá? Foram sempre as mesmas? Sim. Pronto. Então, quando eu integro y primeiro, eu integro uma vez só. Você está certa, tá? Uhum. Ok. Agora eu vou x primeiro, ó. Agora, se y é igual a x, x é igual a y, tá? Sim. Mas y é 2 menos x ao quadrado, logo x ao quadrado é y menos 2. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz de y menos 2. Esse lado, então, é menos a raiz de y menos 2. E esse lado é mais a raiz de y menos 2. Ok? Professor, não seria 2 menos y, não? Ah, desculpa. Passou 2 menos y, é isso mesmo. 2 menos, porque deu menos x ao quadrado aqui, perdão. X2 é 2 menos y. É porque aqui é menos x2. Desculpa aí. Vamos lá. 2 menos y. Dois menos y. 2 menos y. Ok? Então, vou começar o scanner de novo, tá? Quem foi mesmo que perguntou? Lana. Tá, porque eu confundo as vozes de vocês, é impressionante. Então, vamos lá, ó. Vou começar, ó. Vai prestando atenção aí para ver se as funções são as mesmas. São sempre as mesmas? Sim ou não? Ó, essas seriam as duas raízes que o senhor achou, não foi? Isso. Então, essa parte de baixo que eu vou assinalar como D1, ó, eu pego sempre essa, que é essa função aqui, e sempre essa aqui, que é x igual a y. Mas quando eu passo aqui para cima, eu pego essa Sim. e essa. Nossa, que saco isso, hein? Pessoal, não é que saco vocês perguntam ou não, é que a canetinha aqui toda hora ela dá essa borrada aí na tela. Beleza, entenderam? Entendeu agora, Lana? Entendi, professor. Beleza, então Entendi. ótimo, maravilha. Interrompa sempre, tá? Que não entender. Deixa eu ver onde é aqui. Então a gente já estava aqui, determinamos aqui o mesmo 9,5, tá? Não vou percorrer tudo isso, vocês depois eu vou subir essa aula aqui. Vocês vão poder olhar isso aqui, acompanhar essa solução aqui. Mas o objetivo agora não era exatamente esse. É escrever o elemento de área, tá? E agora a gente apenas escreveu até agora o elemento de área em x. E já escreveu, no sistema retangular. Já escrevemos também, até a aula anterior, até a aula passada, nós víamos escrevendo sempre o elemento de volume no sistema retangular tridimensional também, como eu falei, é f de xy vezes dy dx. E agora a gente vai ver o elemento de área em coordenadas polares. Tá bom?
esse já é um sistema conhecido de vocês, eu me lembro que a gente usou ele também lá no início do curso, né? Embora eu não peguei o iniciozão mesmo, mas eu lembro que para fazer a segunda prova a gente deu uma relembrada nesse assunto aqui. Eu vou passar desse slide. Aqui é só para lembrar que quando o ponto está no primeiro... Porque não sei quantos de vocês se deram conta disso. Quando o ponto está no primeiro quadrante, isso ajuda para a gente ver o limite total de varredura, né? Então, quando o ponto está no primeiro quadrante, eu tenho ρ e θ positivos. Mas eu posso ter ρ negativo com θ negativo. Certo? Que aí eu vou trocar um e volto para lá. Certo? Se eu estou com ρ negativo e θ no terceiro quadrante, é como se eu volto para o ρ positivo. Tá bom? No segundo quadrante, eu tenho ρ positivo e θ no segundo quadrante. Tá? Ou eu posso ter ρ negativo com θ no quarto quadrante. Certo? Terceiro caso, o ponto está no terceiro quadrante, eu posso ter ρ positivo com θ no terceiro quadrante, ou ρ negativo e θ no primeiro quadrante. E por último, um ponto no quarto quadrante, ρ positivo com θ no quarto quadrante, ou ρ negativo com θ no segundo quadrante. Beleza? Pronto, então os dois sistemas a gente já sabe que eles se relacionam, x é ρ cosseno θ e y é ρ seno θ. Tá certo? E o meu elemento de área, eu tenho que me aproveitar das características do sistema polar. Ou seja, a variação, a direção de θ, ela é normal à direção de ρ. Então eu vou aproveitar e vou ter o meu elemento de área igual a um setor, uma parte de um, ou melhor, uma parte de um setor circular. Certo? Então, digamos assim, essa retificação de cima aqui, como está aqui do lado, a de baixo, na verdade, é ρ de θ, e essa outra aresta aqui é dρ. Portanto, o meu dA é ρ de θ. Beleza? Professor, Diga. eu não entendi isso não. Como o senhor sabe que ali é ρ de θ? É porque, repare, ó, o θ não está variando nessa direção aqui, como está aqui na seta? Sim. Pronto, então imagine que... Poxa, deixa eu ver se eu consigo aqui acionar. Acho que eu não consigo não acionar a caneta aqui. Poxa. Não aciona a caneta, mas... Eu vou tentar, deixa eu ver se ela habilita aqui. Não habilita. Bom, vamos tentar aqui com o mouse mesmo, então. Então, ó, vocês estão vendo aqui onde está o mouse, ó? Tá vendo, Stephanie? Sim, tô vendo. Pronto. Então ali é θ. Tudo bem? É como se eu estivesse medindo aqui, daqui para cá é θ. Certo? Então. Aí eu dei uma variação infinitesimal nesse raio ρ aqui, ó, para cá, no sentido da variação de θ. Tá certo? Logo, o ângulo θ não variou de dθ? Sim. Então, esse ângulo central aqui desse arco de circunferência não é dθ? Sim. Então, esse arquinho aqui, digamos, esse DL de arco, é ρ de θ. Porque, dado uma circunferência de raio R e ângulo central, dado um setor circular de raio R
e ângulo central alfa. Quanto vale a retificação do arco? Se eu pegar um cordãozinho e passar em cima do arco e botar numa régua, não vai dar alfa R? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Aqui, ó. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Que talvez muitos de vocês tenham esquecido. Mas eu tenho tipo aqui... aquela questão... Professor, é tipo aquela questão de física rotacional, né? Não, rotacional não tem nada a ver com isso aqui ainda. Não, eu tô falando que a fórmula do arco... Sim, aqui, esse ângulo aqui, ó. Isso aqui, deixa eu continuar aqui para ver se a Stephanie relembra. Olha, isso aqui é um arco de circunferência. Tá? Ou seja, oi? Diga. No caso, é isso que o Adriel falou? É a mesma coisa, não é isso? Eu não sei o que ele quis dizer, não. Confesso com você. É o que eu queria dizer, professor, que, tipo assim, na física, a gente tá dando uma olhada agora em física rotacional, eu tava meio que tentando trazer esse link. Ali tem uma fórmula que diz que o arco da circunferência, no caso, Esse tipo assim, vamos supor... rotacional aqui... É como se fosse, por exemplo, tem o ΔS para transformar em Δθ, entendeu? Tem que ser ΔS é igual... Não, Δθ é igual a ΔS sobre R. Isso significa que ΔS é igual a Δθ vezes R. Isso sim. Eu pensei que era esse rotacional aqui que você estava falando. Ó. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Aqui é rotacional também. Que vem tipo do gradiente, ó. Olha o gradiente aqui, ó. Olha o gradiente aqui, ó. Tá? O gradiente define todo mundo. Mas aqui eu não vou falar isso aqui agora, não. A gente já falou disso. Aqui é uma circunferência. Se eu continuar aqui, isso aqui vai fechar, ó. Certo? Então, quanto vale a medida desse arco? Não estou falando o ângulo central. O ângulo central é adimensional, tá, pessoal? Lembram disso? Medida de ângulo. Qual é, por exemplo, medida de distância? Metro. Tá certo? Não é isso? Quilômetro é medida de distância? Uhum. Centímetro é medida de distância? Tudo isso é medida de distância. Certo? Medida de corrente, ampere, miliampere. Medida de potência, watt, HP, e assim sucessivamente. Medida de ângulo é adimensional, não tem medida. Não tem medida, tá? Radiano é uma medida adimensional, tá? Então, esse ângulo aqui não tem medida. Agora eu quero saber qual é a medida desse arco em metros, dado esse raio da circunferência. Se o ângulo central é alfa, então esse arco aqui, que eu vou chamar de S, por exemplo, S é igual a alfa R. Tá? Isso aqui é... Bom, eu não sei, porque eu não ensino no ensino médio, mas pode ser segundo ano do ensino médio, talvez. Vocês não lembram, mas tá lá. Se pegarem um livro de matemática aí, pode ser primeiro ou pode ser segundo, não tenho certeza. Tá? Mas vão ver que é isso aqui mesmo. Então é o que eu estou falando, exatamente o que eu estou falando. Aqui eu tenho o ângulo central, é dθ. Logo, essa retificação aqui, a medida desse arco é ρ dθ. Tá? Entendeu agora? Sim, entendi, professor. Obrigada. Maravilha, que massa. Então, essa área aqui, agora é a mesma coisa. Aqui era ρ. Eu dei um incremento infinitesimal nessa aresta aqui. Então, esse incremento infinitesimal é dρ. Tá certo? Beleza? Então, essa área aqui, infinitesimal, onde eu estou batendo o mouse, é
Rho de θ. Ou seja, na verdade é Rho de θ, que é esse lado, vezes d Rho, que é a altura. Portanto, dá Rho de θ. Tá bom? Posso continuar? Pode sim, professor. Tá, os outros também estão bem aí? Ou querem fazer alguma pergunta? Professor, aí o rho varia daqui para cá? Daqui para cá, para onde? Do deteta até o aqui tá embaixo, tem esse. Ah, esse DP significa que. Não é d Rho aí. Aí é d Rho. De rho, no caso, eu faço como se estivesse varrendo vários arcos, né? Isso. É porque, ó, deixa eu lembrar para vocês aqui, ó. Esse negócio de vale a pena eu dar uma voltadinha aqui, ó. Isso é lá do cálculo 1, olha só. Vamos voltar no... Opa, o que houve aqui? Eita, começou o saco de novo. Lembra que eu falei que L é integral de dl, etc? Lembra? Ó, eu vou fazer uma curva qualquer aqui de A até B e eu quero o comprimento dessa curva. Tá? Ou seja, é esse negócio aqui, ó. Eu quero isso. Tá? Então, L é integral de dl. Certo? Como eu estou em coordenadas retangulares, eu vou separar aqui um pedacinho, ó, infinitesimal para integrar, não é isso aqui? É um pedacinho infinitesimal, então isso aqui é dl. Mas dl não é só o elemento que eu quero integrar. Claro que ele é. Ou seja, majoritariamente, o que está por fora de tudo que eu vou falar é isso aqui. Ou seja, L é integral de dl, mas agora eu estou determinando o dl. Tá? Então, repare. Lembram quando a gente fazia assim, ó? Eu tenho aqui um ponto x e eu vou dar um incremento a x, ou seja, eu vou passar para cá. Então, esse valor aqui é x mais quanto? Vocês lembram? Dx. Não, ainda não estou falando de infinitesimal, mas é x mais delta x, não é? Ah, sim. Enquanto eu não tender a zero. Quando eu tender delta x a zero, esse pedaço não vai virar dx? Sim. Então, é a mesma coisa, pessoal. Aqui, ó. Eu tenho Rho até aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Eu tô perdendo tempo aqui. Já devia estar aqui no quadro branco. Ó. Eu tenho aqui meu polo. Porque no sistema polar não tem eixo, só tem polo. Certo? Eu tenho uma direção, mas não tenho eixo. Tem essa direção aqui para a contagem do θ. Então, eu tenho aqui a minha curva. Certo? Então esse ângulo aqui é θ. Certo? E digamos que eu quero determinar essa área que vai aqui de θ1 a θ2, de 0 aqui no meio, até essa curva aqui que eu vou chamar de f de θ. Tá? E eu estou criando um elemento de área aqui, ó. Tá certo? Então a mesma coisa que eu disse lá. Não era x? Quando eu dou um incremento, ia para quanto?
x mais delta x. Quando eu faço tender a zero, não vira dx? Sim ou não? Sim. Isso aqui vai virar o quê? Derrou essa aresta, concorda? Sim ou não? Sim. E agora esse aqui, ó, que eu dei um incremento que era θ. Eu dei um incremento a θ, então isso aqui é o quê? Deteta. Dθ. Só que lembra, hein? Dθ é adimensional. Se eu quero esse comprimento, eu não tenho que multiplicar pelo raio? Sim. Então, esse negócio aqui que eu vou pintar de azul aqui, ó, esse pedaço aqui, é ρ d θ. É isso aqui. Todo mundo entendeu? Então, ρ d θ é o que isso aqui? É essa área aqui, ó. Essa área aqui de dentro. Entenderam agora ou não? Entendi. Ó. Tô na maior Ai, tranquilidade, na maior paz, na maior serenidade. Certo? Eu não tenho pressa de sair daí. Tá? é que eu tava imaginando, tipo assim, um arco, por Então, se exemplo, de vocês não pegar o de cima. entenderem, eu tô aqui para explicar. Quantas vezes for necessário. Faça uma figura diferente, faça uma figura maior, para ficar mais claro, com cores diferentes, que eu usei duas cores só aí. Tá? Então não Professor, tem. é que eu tinha me lembrado de uma coroa circular, entendeu? Que tem um R menos R, mas nesse caso isso é essa é a função do the roll, né? Sim, a variação de ρ pode ir de 0 a R, de 0 a 2R, de menos R a R. Professor, o senhor tem alguma questão aí que possa descrever melhor para a gente? Não, eu não posso passar para a questão antes de você entender isso. Certo. Porque na questão isso não vai ser abordado. Você precisa entender. Bom, uma outra forma, está me ocorrendo agora, para a gente simplificar a discussão, é vocês aceitarem que o elemento de área em coordenadas polares é isso. Também pode. Que o dA é ρ, dρ, dθ. Também pode. Em vez de ficar tentando entender que é isso daí. Não vai fazer nenhuma diferença, porque vocês não vão ficar deduzindo isso toda hora. Também é plenamente possível. Eu Tá? prefiro assim, porque é só Pronto, aplicar ótimo. e Pronto, vamos adiante então. Bom, então, ó, tem esse exemplo aí, ó. Eu tenho um domínio em coordenadas polares, então agora eu já sei que eu vou, como voltando para o slide anterior, aliás, para aqui, para o nosso quadro, deixa eu ver onde está o seu quadro. Aqui. Então eu vou refazer uma outra figura aqui, que vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Eu tenho aqui um negócio assim, eu quero determinar aqui, então, é f de θ, aqui é θ1, aqui é θ2. E eu já sei que a minha área é integral dupla de ρ, dρ, dθ. Então, estou integrando ρ primeiro, depois θ. Então, como varia ρ? Agora, a minha varredura é assim, ó. Então, como varia ρ? De 0 até f de θ. Certo? Como varia θ? De θ1 a θ2. Tá? Deu para entender aí, pessoal? Que não existe aqui nem x nem y, mas
O que eu quero aqui é o polo. Beleza? Ele vai seguir na direção de Rho, né? Vai começar Tá sempre bom. no polo e vai batendo lá e voltando. Perfeito? Então, ó. Perfeito. Nossa, aqui. Tá? Então, para varrer esse domínio aqui, ó, eu vou começar de Rho igual a 0. Vou tentar fazer aqui uma rosácea aqui. Eu sou péssimo. Nossa, mas vamos tentar. Vamos imaginar aqui, vou fazer mais leve. Professor, aquele gráfico da questão era uma rosácea, né? Isso, uma rosácea. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ela faz isso, depois faz isso. Nossa, como eu sou ruim. Ave Maria. Vai ficar todo... Não é até que não saiu tão ruim assim. Eu pensava que ia sair pior. Enfim, então, pessoal, o que vai acontecer com o Rho? Vai sair daqui, ó, e vai começar assim, ó. Pá, 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 pá. Então, só os limites, por enquanto. De 0, porque sai do polo, certo? Até seno de 2θ, certo? E aqui de 0 a 2π. Tá legal? Dúvida sobre isso? Professor, Sim. Pode nesse falar. caso, então, eu poderia fazer só um dos quadrantes e multiplicar por 4, né? Já que eu não tenho uma... Aí é cálculo de área, você pode fazer um quadrante só de 0 a π sobre 2 e multiplicar por 4. Exatamente. Tem que tomar cuidado com casos como Lemniscata, que lembra que não tem buraco no domínio, lembra? Sim, sim, lembro. Lemniscata tem buraco no domínio. Aí tem que ver como é que vai fazer. Aí lá, no caso da Lemniscata, você pode fazer mesmo assim de 0 a π sobre 4. Mas tem que lembrar que de π sobre 4 a 3π sobre 4 ela não existe. Certo? Então você tem que tomar cuidado. De 0 a π, você olha no gráfico, você vê isso, né? Tem uma tangente aqui que tem um buraco, não tem gráfico. Agora sim, o que exatamente está sendo calculado por esse método? É a área dessa rosácea? A área da rosácea. Ah, sim. Mas com a integral simples, a gente já não conseguiria calcular? Sim, como a gente já aprendeu? Mas a gente não está estudando integral dupla? Sim, então, nesse caso, qual seria a função a ser integrada? Nenhuma, é o elemento de área. É o elemento de área. O elemento de área é Rho de Rho de θ. De θ. Lá na integral simples você integra isso aqui, lembra? Sim, sim. Certo? É claro, né? Mas cada questão dessa, se você resolver por integral simples, você vai levar um 0, né? Que o que eu estou pedindo é isso aqui, né? Que o assunto é integral dupla, né? Mas dá para fazer, claro que dá para fazer com integral simples. Se você observar, depois que você resolve essa integral aqui, ó, você cai na mesma integral que era lá. Depois que você resolve, aliás, essa aqui, desculpa. Essa aqui. Para depois resolver a de θ, né? Quando você resolve essa, você vai cair na mesma que você tinha lá, que era meio de R2 de θ. Lá era isso aqui, ó. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso das coordenadas polares, a ordem de integração é sempre primeiro em relação ao raio, ou a Rho, e depois em relação a θ. Então, nesse caso, não tem como mudar. Quer dizer, até tem, né? Até tem.
Mas imagine o trabalho, porque enquanto o seno de 2θ tem, você pode integrar de 0 a 2π, você ia ter que ter 2θ igual, desculpe, isso, 2θ igual a arco seno ρ. Imagine. Vai ficar, nem toda função tem inversa em todo o domínio. Qual o domínio do seno? Falar nisso. Vocês já se perguntaram isso? Ó, o seno não é assim? Não é? Sim ou não? O seno Sim. não é assim? Sim. 0 a Sim. 2π. Partindo do zero, é isso aí. 0 a 2π, certo? Mas o Certo. arco-seno, qual é o domínio do arco-seno? É aqui, ó. Só isso aqui, ó. Certo? Então não dá, pô. Aqui dá, de 100 casos, dá 2 ou 3. Entendeu? E ainda deve ser meio barril pra achar, né? Não resta dúvida. Então todo mundo... Eu nunca vi nenhuma questão pedindo θ igual a f de ρ. Primeiro que θ, como eu falei, é adimensional. Certo? Então é um negócio meio esquisito fazer o contrário. Então coordenadas polares o pessoal sempre faz assim. Beleza? Vamos adiante? Beleza. Sim. Então a gente integrou aqui e deu π sobre 4 unidades de área, tá certo? Então, sistema cilíndrico. O sistema cilíndrico é o mesmo sistema... Alguém tinha alguma dúvida ainda sobre o polar? Acho que não, né? Tá, então vamos para o cilíndrico. O cilíndrico, pessoal, é a mesma coisa do polar. Só que eu vou colocar uma coordenada a mais, que é a coordenada Z. Então, como está aqui, ó, as minhas coordenadas são R, Porque ele é tridimensional, né, Bruce? O cilíndrico é tridimensional. O polar é bidimensional. Beleza. Tá? Então, eu tenho R, θ, Z, são as coordenadas que eu vou precisar para integrar, certo? E essa figura ao lado aqui, além de mostrar as coordenadas, ou seja, R, esse raio aqui até a projeção do ponto P, ou seja, a projeção do ponto P aqui no plano tem coordenadas R e θ, e Z igual a 0. Tá certo? Z igual a 0 aqui, porque não tem altura. Agora P tem mais uma coordenada, que é a coordenada Z. Então, as coordenadas cilíndricas deste ponto P são R, θ e Z. Onde R é medido aqui no plano, θ também é medido no plano, e Z, claro, é essa altura aqui do ponto P em relação ao plano. Tá bom? Então, a relação entre esse sistema e o cartesiano retangular é essa que está aqui do lado. Ó. X é R cosseno θ, Y é R seno θ, Z é o próprio Z, R2 é X2 mais Y2, tangente de θ é Y sobre X. Ok? Mais para frente vocês vão precisar dessas relações aí. Em física, provavelmente, vão precisar. No cálculo 4, provavelmente vão precisar. Tá? Então é bom guardar isso e tal. Professor? Sim. Então, as figuras nas coordenadas cilíndricas, elas vão ser sempre extrusões das coordenadas polares? Sim. Sim. Mas não é exatamente isso, né? Porque... pode ser, porque na verdade eu estava pensando se você fosse estrudar esse raio R ia virar uma parede, né? Mas na verdade você está estrudando o ponto, vai. Mesmo assim não está estrudando, porque ali não é uma linha, né, sólida, você só tem o ponto P.
Na verdade, essas retas vermelhas aí são na verdade, retas auxiliares para te localizar. Porque, na verdade, só tem de concreto aí o ponto P. Mas a imagem que você usou de chamar de extrusão é legal, gostei. Vale a comparação é válida. É bacana isso aí. Para quem lembra o que é uma extrusão, é bacana. Quem desenha no CAD sabe o que é, né? Porque quando desenha em 3D, a gente também faz isso, né? Traça uma linha, quando a gente quer desenhar uma parede, por exemplo. Traça uma linha e extruda na altura X lá. Aí essa linha se transforma numa parede. Né? Isso é no CAD, né? Mas tem um processo de fabricação também chamado de extrusão. Se fabrica fio por extrusão, etc. Né? Beleza? Na pasta de dente é um processo de extrusão. Quando você empurra ali que sai a pasta de dente, é uma extrusão, né? É o mesmo método que fabrica fio, é aquilo ali, mais ou menos. Só que, claro, com um diâmetro bem pequenininho, né? Mas enfim. Então agora, pessoal, elemento de volume em coordenadas cilíndricas, tá? Eu procurei uma imagem que fosse mais adequada e não encontrei. Essa imagem que está aí não corresponde ao DV que eu escrevi ali. Por quê? Porque esta imagem, a altura ali desse, digamos, desse prisma é DZ. Então, o volume desse cara aí é RDR de θ DZ, que é um volume ideal para integral tripla, mas não para integral dupla. Porque na integral dupla eu só consigo variar duas variáveis. Não dá para variar uma terceira. E ali eu tenho, se vocês observarem na figura, vão ver dr, vão ver dθ e vão ver dz. Então esse volume aí, esse elemento de volume da figura, ele não é adequado para integral dupla, tá? Mas é adequado para integral tripla. Então, por que eu botei ele aí mesmo assim? Porque só falta aí, a única coisa que a gente vai ter que alterar é, em vez da gente olhar para essa figura e ver dz, a gente vai ver dz agora. A semelhança do que acontecia com o elemento de volume em coordenadas retangulares. Tá? Então, vai virar z vezes ρ de ρ dθ. E se z for h de rθ, então v vai ser a integral de θ1 a θ2, da integral de f de θ até g de θ, de h de rθ vezes ρ de ρ dθ. Tá certo? Beleza? Beleza. Alguém não entendeu? Observe. Beleza. Eu acho que vai ficar melhor, professor, para a gente enxergar quando a gente for aplicar. Mas isso aí, novamente, é a mesma coisa que eu falei. Você memoriza que dv é z vezes ρ de ρ dθ e acabou o problema. É porque a área da base... Para mim tá perfeito. A área da base desse prisma daí é ρ de ρ dθ, como a gente estava lá nas coordenadas polares. E a altura é z. Então, a área da base vezes a altura é o volume de um prisma. Certo? Então, ρ de ρ dθ vezes z é esse meu dv aí que eu vou integrar na integral dupla. Ele tem essa parte parecida com o retangular, né? Apesar dele ter uma base polar, essa parte do prisma dele. Isso. O elemento de volume é bem parecido. Tá? Tanto que ele é muito mais usado, sem comparação, do que o sistema esférico. Tá? Ele é muito mais usado.
é um sistema mais amigável do que o esférico, mas o esférico também é muito usado porque existem figuras com simetria polar, ou seja, o sistema cilíndrico ele é muito bom de ser usado quando você tem simetria axial em relação ao eixo Z. Porque o cilindro não é um corpo com simetria axial? Axial, sim, não sei se vocês se lembram, se refere a eixo, tá certo? O cilindro, ele tem um eixo central e cada ponto sobre ele possui um simétrico em relação a esse eixo. Então, é como se o eixo Z aí fosse o eixo de simetria e eu tenho um cilindro em torno desse eixo Z. Certo? Então, todas as vezes que eu tiver corpos, certo? Que são resultado, por exemplo, de giração em torno de um eixo, é bom usar o sistema, por exemplo, corpos de revolução, é muito bom usar o sistema cilíndrico. Paraboloide. Caramba, sopa no mel. Paraboloide usar sistema de coordenadas cilíndrico. Porque o paraboloide é um corpo de revolução. Certo? O próprio cilindro, né? Elipsoide de revolução, tudo isso. Dá para usar o sistema cilíndrico e vai ser muito fácil de integrar. Tá? Então, pessoal, como a gente já está chegando no final aqui, já são 8h18, faltam 2 minutinhos aqui, eu vou apresentar esse problema que a gente vai resolver na próxima aula, certo? Vocês vão ver na aula gravada a solução disso aí, tá? A gente não vai ter como enfrentar esse problema para resolver ele na aula de sexta-feira, porque é muito tarde. A gente é loucura, é suicídio a gente fazer isso, certo? Mas eu vou resolver na aula gravada e vocês vão assistir na segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu vou abrir a sala e vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então esse é um problema que você vai ver, Stephanie, que aí eu tenho uma esfera, esse cilindro era um cilindro semi-infinito, e a esfera passou e tirou essa parte de cima dele, então ficou esse cilindro aí meio, sei lá, com a tampa dele meio esférica assim, certo? E como ele vai para baixo também do eixo Z, aí, então eu tenho 4 partes iguais. Então eu posso integrar a 4ª parte desse cilindro, tá? Então isso aí vocês vão encontrar na aula gravada, tá certo? E na segunda-feira, sobre essa aula e sobre todos os outros assuntos que a gente já estudou e sobre a lista de exercícios também, eu vou poder tirar as dúvidas de vocês das 5 às 6h40. Ok? Professor, eu vou tentar projetar essa função no GeoGebra. Sim, você vai conseguir na boa. Vou fazer, o GeoGebra é bem adequado a isso aí. Eu faço isso no AutoCAD, quanto mais no GeoGebra. O GeoGebra é matemático, né? O AutoCAD não é. O AutoCAD é para engenharia. Mas eu faço. O AutoCAD eu estou aprendendo agora a mexer. Eu estou estudando. O AutoCAD tem uma grande vantagem. Que você pode gerar uma script, ele desenha tudo para você sem você tocar no mouse. Então foi maravilha. Mas repare. Também, por outro lado, o GeoGebra você faz isso em 2, 3 comandos, né? Né? Então não é tão ruim assim também. O AutoCAD vai me dar mais trabalho, que eu vou ter que programar. Vou ter que construir um script para ele fazer sozinho. Mas eu não preciso fazer também lá, né? Tá bom. Tá bom, obrigado. Muito bem, pessoal. Então nos vemos segunda-feira, tá legal? Professor, tente clicar em cima do slide. Não, ali no próprio slide mesmo. Sim, aqui? Aí no slide.
Sim. Aqui em cima, do lado, não tem uma canetinha em cima, um desenho de uma caneta? Aí esse Essa aba de aqui cima. ocultar, não. Não, superior em cima. Não é do lado, não, em cima. Aqui, já vi aqui. Aqui tem um Aqui é realce. marcador e do lado tem. Aqui, não. Editar Entre texto e esses dois. imagens. Não, entre esses dois. Assinar documento. Não tem. Realçar. Eu queria ver se essa caneta ela podia Deixa eu servir ver se para esse fazer cálculo. realce serve aqui. Eu acredito que ele seja mais para marcar texto. Tem do lado aí, vê se. Nossa. Aqui. Não. Poxa vida. Foi boa a sua ideia, hein, cara? Pô, muito bom mesmo. Mas. Ele O senhor tem não Microsoft aparece. Edge? O quê? O senhor tem Microsoft Edge? Tenho. Tenho O senhor todos da Microsoft. Todos. tem como esse aí abrir Tem como abrir esse PDF no Edge? Porque eu vi uma vez que tem uma canetinha lá que dá para fazer. Dá para usar. O senhor tem como abrir como Edge? Pelo Edge? Esse... Eu tenho como abrir. Agora eu preciso associar, né? Porque eu não sei abrir o Edge e abrir de lá. Eu tenho aqui. Eu faço esse teste depois. Na próxima aula, antes de começar, porque isso está nos atrapalhando mesmo, cara. Eu vou perguntar aqui. Minha esposa também entende bastante dessa questão aqui. E ela me ajuda aqui. Eu pergunto a ela também. Eu costumo colocar em abrir como, mas eu acho que deve ter um método mais fácil. Sim. Não. Abrir como. Também pode. Eu tinha esquecido esse detalhe. Deixa eu ver aqui. Era só isso mesmo. A gente se vê. Na segunda-feira vocês me ajudam aí no início da aula que eu abro lá. Tá bom? Beleza. Beleza. Obrigado aí, Adriel. Obrigado a todos aí. Abraço, até segunda. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor.